Olá, mulher linda, sábia que edifica o lar. Eu sou Eliane Cristine e estamos lendo juntas o livro Incrível Graça de Hernani Santos. Esta leitura foi autorizada. Para a aquisição do livro, entre em contato com a editora Vem. Leitura número 14, Favor imerecido versus Favor merecido. Pai, eu oro pela amiga que me ouve. Que tua graça seja manifesta em sua vida através das atitudes diárias dela. Eu oro em nome de Jesus. Amém. A graça é maior que a lei. Deus nunca fez uma aliança da lei com outro povo a não ser com o povo de Israel. Podemos ver com base na Bíblia que a graça sempre foi o seu plano original. Veja Hebreus capítulo 8, do verso 6 ao 13. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança do qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. E, de fato, repreendendo-os, diz: Eis que vem dias, diz o Senhor, que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir para fora do Egito. Pois eles não continuaram na minha aliança, lei, e não atenteis para ele, diz o Senhor. Porque esta é a aliança, graça, que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, e também sobre o seu coração as escrevereis. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: Conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles ao maior. Pois para com suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados não me lembrarei mais. Dizendo: Nova aliança, graça, envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelheceu, perto está de acabar. Está muito claro que a aliança da graça é superior à aliança da lei, e que a lei tinha falhas. Não porque era a lei, mas porque Deus achou o povo em falta, incapaz de cumpri-la. Portanto, essa lei nunca esteve nos planos de Deus para os não-judeus viverem. Veja Gálatas, capítulo 3, do verso 5 ao 7. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilha entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé. Assim como Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé, esses são filhos de Abraão. Agora atente para o verso de número 8. Ora, prevendo a Escritura que Deus justificaria pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: Todas as nações da terra em ti serão benditas. Que grandiosidade esse texto! Que revelação! Você leu realmente isso? Diz que o plano de Deus sempre foi justificar os gentios somente pela fé. A graça sempre foi o plano original de Deus para nós, nunca a lei. E como Deus sabia que iria justificar os gentios pela fé, diz o texto que ele pregou o Evangelho a Abraão. Nós já sabemos o que é o Evangelho. O Evangelho é uma pessoa, não é uma doutrina. A graça é Jesus. O Evangelho é Jesus. O próprio Deus evangelizou Abraão. O texto diz que Deus falou de Jesus para Abraão, falou da justificação pela fé, falou que iria salvar o mundo todo pela fé, através de seu filho. Acredito que Deus tenha dito a Abraão que, por causa de Adão, o pecado entrou no mundo, mas por causa de Jesus viria a justificação a todos que crescem. Tenho certeza disso, pois isso é o Evangelho. Pregar isso é pregar o Evangelho. Dizer essas coisas é dizer sobre o Evangelho. O texto diz que Deus pregou o Evangelho para Abraão. E claro, ele ficou fascinado e creu na mensagem de Deus. Creu em Deus. Que coisa tremenda! Pense comigo, o próprio Deus evangelizou Abraão acerca do Evangelho. Por isso é que Jesus disse: Abraão viu meu dia e se alegrou.
Outra versão diz: Abraão ouviu sobre mim e se alegrou. Literalmente, a graça já estava com Abraão 430 anos antes da lei, e era o plano original de Deus. Isso já lemos. Mas o que você talvez não soubesse é que a graça é maior que a lei. Eu amo a Bíblia, amo o Evangelho, mas a incrível graça do Senhor... Os perigos de vivermos na lei. Como já disse, muitos temem mais a graça que a lei. Muitos têm mais medo do amor de Deus do que seu juízo. Recentemente ouvi uma irmã dizer: preciso estar em uma igreja em que o pastor seja duro, que seja cheia de regras, senão não consigo ser fiel. Há muitos que realmente não conseguem viver sem a lei. Têm medo de cair, de se desviar. Alguns dizem: se não colocar um pouquinho de lei, as pessoas irão cair, irão pecar. Outros dizem: se eu viver livre, não consigo ser crente. Esses irmãos não entenderam ainda que não é a graça que faz as pessoas pecarem, é o contrário. Veja 1 Coríntios, capítulo 15, verso 56. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Viu só? Não diz que a força do pecado é a graça, mas diz que a força do pecado é a lei. O que faz as pessoas pecarem é a lei, não a graça. Joseph Prince foi feliz quando disse: do mesmo modo que não podemos tocar a água sem nos molharmos, não podemos tocar a graça e não sermos santos. Mas essa santidade não pode ser fruto de um legalismo, de méritos próprios. Ela deve vir por fé, no sacrifício de Cristo. Do contrário, é uma justiça própria, e justiça própria é injustiça. Deus não aceita qualquer santidade que não tenha vindo da fé. Tentar ser santo e se orgulhar disso é lixo perante Deus. A verdadeira santidade tem de vir de dentro para fora, produzida pelo Espírito. E isso é algo natural, nunca forçado. Aquele que foi santificado pelo Espírito Santo não se afasta das pessoas, não se torna antipático, religioso, insuportável. Você conhece gente assim? A santidade da graça é graciosa, aproxima as pessoas de você, não repele. Você muda de dentro para fora, não luta para mostrar que agora é santo. Na realidade, nem você percebe, porque sempre se achará no favor imerecido de Deus. Mas lhe garanto que as pessoas à sua volta irão notar a sua mudança. Não foi antipático, não foi legalista, não foi religioso. Tornou-se gracioso, amoroso e mais próximo das pessoas. Paulo diz que a força do pecado é a lei, não a graça. O que faz as pessoas pecarem é elas estarem debaixo da lei, debaixo de julgo, debaixo de condenação. Veja o que ele ainda diz em Romanos capítulo 6, versos 14. Porque o pecado não mais o dominará, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Não sei vocês, mas quando leio isso, minha vontade é sair gritando. O texto diz que quem está debaixo da graça não vive pecando. Não peca mais, peca menos. Se você vive pecando e diz que está na graça, pelo visto ainda não entendeu nada. A graça chega e limpa o homem, dá forças para ele parar de pecar, para triunfar, não o contrário. Quanto mais você tentar se limpar, mais ficará sujo. Mas, quando descansar na graça e passar a crer na obra de Cristo por você, verá o pecado indo embora. Você chorava, sentia-se sujo, todas as vezes que caía em pornografia, pedia perdão, arrependia-se, mas até quando, enquanto caía e vinha a condenação? Isso passou a ser um círculo vicioso, mas quando entendeu a graça do Senhor, despertou para a justiça e de repente foi o pecado que foi saindo. Agora aquele desejo incontrolável foi perdendo a força, até perder completamente o domínio. E não foi por força, foi pelo Espírito. O fato é que você começa a crer na obra da cruz, começa a viver pela graça, e ela vai alimentando a ponto de você estar tão apaixonado por Jesus, tão alimentado por Ele, que nenhum outro alimento entra mais em seu organismo. Entendeu? É o pecado que começa a deixá-lo. Você nem percebeu, mas agora vontades que antes tinha, prazeres pecaminosos que antes vinham, perderam o domínio e força. Por isso, no próximo capítulo é sobre o principal dom da graça, que é o dom da justiça, onde veremos os perigos de vivermos debaixo da lei.
Devemos entender que a lei não melhora as pessoas, a lei piora as pessoas. Quanto mais você aplica a lei em sua igreja, mais o povo irá pecar, mais viverá debaixo de jugo, e isso irá operar a ira de Deus. Essa ideia de que se não aplica a lei as pessoas irão ficar permissivas vem do poço do inferno. Diga isso a José, que disse não ao pecado, e à esposa de Potifar. Quem pregou o temor do Senhor a ele? Diga isso a Abraão. Diga isso a Isaque, a Jacó, a Noé, que por 100 anos pregou arrependimento ao mundo todo. A graça não traz espírito de licenciosidade, de permissividade. A graça opera na justiça e não no pecado. Uau! Glória a Deus! A graça não traz espírito de licenciosidade. As pessoas, elas não podem viver uma vida permissiva, uma vida lasciva, uma vida em que, por estar na graça, é permitido se sair pecando aí no atacado. Muito pelo contrário, a graça opera em nós a justiça de Deus e nos faz nos desvencilhar do pecado. O pecado vai nos abandonando e isso todos os dias é uma realidade na vida do cristão. É fato que nós todos os dias pecamos e é fato que todos os dias nós nos arrependemos e devemos nos arrepender para que não erremos mais. O que não podemos é cair nas raízes de iniquidade, que são aqueles pecados contínuos e permanentes que não abandonamos. Temos falso arrependimento. O que é um falso arrependimento? É quando eu peço perdão de um pecado, mas eu volto a cair nesse mesmo pecado. Então, que possamos no dia de hoje assumir que Jesus Cristo levou sobre ele todo o nosso pecado, que nós não precisamos fazer nada a respeito disso, exceto de nos arrependermos e confiarmos na sua graça e seu favor imerecido. Um grande beijo e até a nossa próxima leitura.